Hoje o tema é a diferença entre administração e liderança, né? Ou entre administrar e liderar. Esses temas, ou oriundos ou mais próprios das ciências humanas, né? Que é o caso da administração, da liderança, eles costumam ser comentados sempre sob uma, não sempre, mas comumente sob uma ótica opinativa. Então eu vou buscar primeiro sair um pouco dessa vertente, vou tentar usar uma linha mais relacionada ao que se tem de conhecimento, sobretudo acadêmico, né? Administrar ou gerir, né, é uma coisa mais ampla. Liderar é algo que está dentro das funções de administrar. Aí nós vamos recorrer lá ao Fayol, né? O Henry Fayol, que era aquele cara, engenheiro de Minas, teve uma relevância absurda para a administração, né? Lá em 1916 ele publicou Administração Geral Industrial e nessa obra ele manualizou os temas relativos à administração. O cara estava num período onde estavam surgindo os grandes conglomerados industriais, empresariais no mundo, né? As empresas estavam ficando extremamente complexas e sofisticadas. E uma das coisas que ele propôs nessa obra dele, né, ele trouxe algumas contribuições que são muito tiradas os seus textos, as suas partes, e são estudadas, os 14 princípios da administração, as 6 funções da empresa, as 5 funções do administrador ou da administração, e aí eu vou me apegar a essa. Então ele deixou para nós ali as 5 funções da administração, né? É o famoso POCCC. Então, isso lá originalmente era planejar, organizar, coordenar, controlar e comandar. Então, todo mundo que já fez algum curso, ou que já estudou administração, ou a nível de pós-graduação, enfim, já ouviu falar nisso, pelo menos de forma superficial. Então, ele definiu isso como sendo os papéis da administração, não necessariamente executados, obviamente, por uma mesma pessoa. Esses papéis estavam fragmentados, mas quanto mais alto o nível da administração, mais ele precisa possuir bases sólidas e conhecimentos para executar cada um desses papéis, né? E no fim a soma deles. Então o que um administrador faz? Um administrador ele precisa ter competências de planejamento. Aqui, devido ao tempo que nós temos, né, que é pouco, não dá para entrar em profundidade e discorrer sobre cada uma dessas funções. Mas vamos gravar aqui que lá dentro tem planejamento, ou seja, então um administrador ou a administração da empresa ela precisa saber planejar. Aí existem diversas metodologias que inclusive foram propostas, né, depois dele. A partir disso ele foi uma base muito forte para grandes autores, para prêmio Nobel. Quando você lê Michael Porter, que é o cara da estratégia empresarial, você vê claramente a influência de Fayol ali, né? No que tange a planejar. Então, outra função é o organizar. Esse organizar, nós podemos fazer uma associação com a palavra estruturar. Então, ouve-se, né, fala-se muito sobre estruturação organizacional, estruturação empresarial, estruturação de área, estruturação de departamento, estruturação de processo. Essa palavra estruturação, o Fayol entendia ela como organizar. A terceira, o coordenar. O coordenar de forma bastante assim simples, né? Buscando uma regrinha mnemônica, algo que te traga ali para a compreensão da palavra. Nós estamos falando de coligir esses recursos todos da empresa, humanos, materiais, né, capitais, e dar direção a eles, dizer em que tempo eles são utilizados, como eles devem ser feitos, como aqueles processos devem ser executados, né, quem deve executá-los, em que momento. O coordenar se resume a isso, né?
A maneira como você vai organizar os recursos da empresa, a maneira como você vai estabelecer a comunicação entre eles, tá certo? A outra função é o controlar. Então, controlar a própria palavra, né, ela é mais autoexplicativa, então ela está relacionada a você estabelecer e fazer acontecer os controles, ou seja, estabelecer e implementar os controles. Quais controles? Os mais diversos nos mais diversos níveis, tá certo? Então, por exemplo, você tem dentro lá da própria administração, né, num nível mais estratégico, você tem os próprios demonstrativos. Se você for analisar o que são demonstrativos e indicadores contábeis, né, financeiros e contábeis, você está falando de controles. Isso são controles. Ou seja, tem números ali que eu passo a controlar da empresa para conseguir entender qual é a minha meta, onde eu queria chegar e como eu estou em relação a onde eu deveria estar. Isso é controle. Não importa se lá no nível estratégico ou se um indicador de uma área de produção. Esse indicador também é um controle, né? Então, por exemplo, tem uma máquina que produz determinado produto ali na linha de produção. Qual o número de unidades hora é produzido? Qual o número de unidades desse total que é produzido sai com algum tipo de defeito, né? Para eu gerar indicadores lá para a área de qualidade. Lá na minha logística, eu tenho uma série de indicadores. Então, eu controlo o OTIF, que é o On Time in Full, prazo de execução dos contratos ou pedidos, né? São inúmeros, são diversos e é impossível, obviamente, citar todos os tipos de controles, mas indicadores é uma classe de controles, tá certo? Então ele diz lá para nós também que é função da administração controlar. Então você precisa controlar. Por razões óbvias, né? Tem até uma máxima que diz que aquilo que não é medido não é controlado, né? Aquilo que não é medido não é conhecido, outras pessoas formulam a frase dessa forma. Então, ou seja, se você não sabe para onde você está indo, onde você quer chegar, né? Qualquer caminho que der, onde você for parar, como é que você vai saber se era aquilo mesmo ou se não era? Se eu fui para o endereço certo ou se fui para o endereço errado, né? Então, controlar consiste em você estabelecer as metas, os objetivos e os acompanhamentos que vão te nortear ao longo do caminho. Olha, eu estou perto ou eu estou longe de alcançar aquilo que eu desejava, aquilo que eu queria? Então, lá para o FAIOL, e para nós e para a vida real, o administrador ou a administração da empresa precisa exercer ele tem esta que seria a quarta função. Como a quinta função da administração, vem o comandar, tá? Então, o que é comandar? É liderar. A questão é que o termo liderar, na medida que foi passando o tempo, ele foi, digamos, ele é um termo mais moderno, mais atualizado, né? Ganhou muita força lá, principalmente depois dos anos 80, a palavra, né, o termo liderar. Ele evoca contornos semânticos mais agradáveis do que comandar, mas em essência é a mesma coisa. Se você for lá no dicionário e perguntar lá o que é liderar, né, acessar qualquer dicionário, normalmente ele começa dizendo assim: liderar, ato ou efeito de comandar, dirigir, inclusive costuma a primeira palavra ser comandar. Então, independente da palavra que é usada, ou se um ou outro é mais simpático, e hoje, modernamente, as pessoas são mais simpáticas ao termo liderar, comandar é sinônimo de liderar, tá? Então, goste ou não, mas é isso aí. Ou seja, você percebe claramente que a liderança é uma das funções da administração. Ela está dentro, ela é uma parte, né?
E é importante as pessoas terem clareza disso, porque uma vez eu até li num post lá do LinkedIn, o cara dizia assim, o mundo precisa de mais líderes e menos gestores. Então, isso é uma bobagem absurda, inclusive semanticamente, né? Porque o líder está dentro do gestor ali. Então, não são coisas antagônicas, são coisas complementares, tá? Então, você tem a função de liderar. O que é o liderar, nós já entendemos. Liderar é comandar, né? A primeira coisa que é preciso entender é que a liderança, ela tem um objetivo. A gente não deve romantizar apenas pelo fato de ser uma competência complexa que está ligada a habilidades humanas e etc., né? Mas a liderança, ela tem um objetivo, existe um objetivo para se liderar. Que objetivo é esse? É extrair a excelência dos seus liderados. Esse é o objetivo, tá certo? Em qualquer âmbito, não é nem só na empresa. Quando você lidera lá na sua casa, seus filhos, né? Que você está formando, você está desenvolvendo, então você tem uma posição de liderança, de autoridade sobre seus filhos na sua casa. Qual que é o objetivo disso? É extrair a excelência deles como pessoas. Não é isso? Você quer que eles sejam pessoas de excelência no futuro. Mas eu tenho outros objetivos, né? Desenvolver o liderado é um objetivo. Não, isso é um papel do líder. Não é um objetivo. Assumir responsabilidade é um objetivo do líder. Não, é um papel. Então, outra coisa que é importante é a gente ter uma certa clareza acerca dos papéis do líder. Né? Essa história de liderar, ela exige daquele que lidera que ele desempenhe alguns papéis. Então, que papéis são esses? O primeiro papel do líder é aprender, porque senão ele não faz o segundo papel, que é ensinar, orientar, treinar. Então, entenda que quando eu estou falando ensinar, vamos trazendo para essa conotação e para terminologias mais utilizadas lá no seu dia a dia, junto com a sua equipe. Eu estou treinando o meu liderado aqui. Beleza, o que você está fazendo quando você está treinando? Você está ensinando, não é isso? Mas como que você ensina se você não aprendeu antes? Entende? Então o primeiro papel é aprender antes de ensinar. Quer ser líder? Você precisa aprender constantemente. Quer ser líder? Tem que ter uma veiazinha de professor, porque você precisa ensinar, você precisa treinar. E treinar não é pegar uma pessoa e colocar ela do lado da outra para ela ficar vendo o que a outra está fazendo. Isso não é treinamento, certo? Terceiro papel, desenvolver. Mas isso parece muito com ensinar. Parece, mas não é a mesma coisa, tá? O ensinar, nós estamos falando de transmitir determinado conhecimento. Isso é ensinar. O desenvolver vai além disso, ele vem depois, ele é complementar a ensinar, tá? Desenvolver significa necessariamente dividir ombro ali com o liderado, significa interações, certo? Não tem como desenvolver sem você interagir com a pessoa, certo? Significa ajustar, alinhar curso, alinhar caminhos, dar feedback. Então isso é desenvolver. Desenvolver é um negócio mais trabalhoso, mais de longo prazo, tá certo? Bom, isso permite ao líder, quando ele está cumprindo, está desempenhando esses papéis, permite a ele chegar no quarto papel, que é o delegar. Esse também é um papel do líder. O papel do líder não é fazer aquilo que os liderados dele fazem. A mesma coisa, né? Embora seja muito comum pessoas serem alçadas a posições de liderança porque são referências técnicas nas suas áreas, e não tem absolutamente nada de errado com isso, muito pelo contrário, é o correto, porque se ele era referência técnica na área dele, significa que ele tem bastante subsídio, né, para avaliar, para julgar a qualidade do trabalho do liderado dele, como o liderado dele está desenvolvendo, mas isso não significa que ele, na posição de líder, o papel dele vai ser continuar
fazendo, executando. Ele vai gerar valor para ele e para a companhia onde ele está na medida em que ele consegue formar pessoas que venham a fazer, a realizar, a executar melhor do que ele próprio fazia, tá certo? O delegar costuma dar errado às pessoas que criticam, né? Às vezes você escuta muito algumas pessoas dizerem assim, mas você quer delegar, mas aí os caras não faz direito. Mas você tem que entender o seguinte, mas peraí, será que o cara não faz direito por quê? Porque ele é ruim, porque ele não quer fazer, mas será que ele foi devidamente treinado? Ele foi desenvolvido? Ou quando ele não está fazendo direito, você pede para ele dar licença da cadeira, senta lá e vai fazer no lugar dele. Porque isso não vai desenvolver ele, entende? Então, às vezes, na maioria das vezes, a falha está no próprio líder. Ele quer que a pessoa melhore, ele quer que ela consiga fazer bem. Mas ele sabe muito, ele cumpriu bem o primeiro papel, ele aprendeu, mas falhou no segundo, no de treinar, falhou no terceiro, no desenvolver. Aí dá errado quando ele quer delegar. E quando eu delego, isso me leva a ter que exercer o quinto papel, que é apoiar. Então, o líder ele tem o papel de apoiar. O que é apoiar? É fazer para o cara? Não, senão é o mesmo erro do porquê que delega. Né? Apoiar é o quê? É você caminhar junto, se fazer presente enquanto o liderado está ganhando confiança naquilo que foi a ele delegado. Isso não é para o resto da vida, esse é um período curto, o apoiar sendo implementado ou sendo utilizado na prática, né? Então pensa, eu fui lá, fiz o trabalho, treinei, desenvolvi o camarada, tô delegando, agora tô dando mais responsabilidades e autonomia para ele. Se eu fizer isso e virar as costas e sumir, provavelmente vai dar pau. Então eu ainda preciso apoiar. Então, teve uma certa insegurança no começo, teve alguma dúvida, filhão, vem cá, compartilha comigo aqui, vamos ver o que a gente pode ajustar, vou te orientar aqui, beleza? Sanou, sanou, então segue a vida. Isso é apoiar, né? Esse é outro papel do líder, e é dessa forma que ele deve ser exercido. O sexto papel do líder é assumir o controle. Vou citar esse primeiro, tem um outro assumir depois, tá? O que é assumir o controle? Nas situações críticas, nas situações difíceis, nas situações em que as coisas não acontecem conforme o esperado, né? Nos problemas, nos BOs, é papel do líder assumir o controle daquela situação. Eu não posso me dizer líder e quando eu tenho um problema aqui, o problema está para a direita, eu saio correndo para a esquerda. Eu não estou fazendo papel de líder, eu não estou sendo líder. O meu liderado vai ver isso, ele vai perceber isso vai minar a confiança que ele tem em mim, a reciprocidade, e ele não vai reconhecer a autoridade em mim. Então, é papel do líder assumir o controle, ser aquela pessoa, né, que vai fazer o papel ali de vetor de pacificação da situação, de trazer a situação para a temperatura normal, quando ocorre um problema na área dele, e problemas acontecem todo dia, toda hora. E por último, não menos importante, o sétimo papel do líder é assumir responsabilidade. Teve um problema lá na área, no departamento, teve um problema. Aí, tá bom, a gerência vai chamar a coordenação. Não, mas veja bem, é porque foi o analista, foi o... Não. O papel sempre é do gestor, a responsabilidade sempre é do gestor. Então não existe isso. Líder assume responsabilidade. O mérito de um trabalho bem feito da equipe dele é dele. Né? Ou seja, o bônus é dele, o ônus também é dele. Porque cabe a ele tudo isso que nós falamos, aprender, ensinar, desenvolver, delegar, apoiar, né? Assumir controle. Então tudo isso faz parte, está contido nos papéis do líder, tá certo?
esses são os papéis, isso é a liderança, mas tem alguma coisa que categoriza o líder, né? Tem alguma coisa que tem alguma flag, alguma etiqueta, ele fala, olha, tem essas características aqui que eu começo a enxergar que são características de liderança. Aquele cara é líder porque eu vejo essas características nele. Claro que sim. A liderança em si, lá no seu sentido mais puro, ela acontece, ela é exercida quando o liderado se coloca debaixo da autoridade do líder, tá? Ela pode ser exercida sem a vontade do liderado? Pode, claro. Porque ela não anula a relação de autoridade. A relação de autoridade é uma coisa diferente. Né, o cara é chefe de uma determinada área lá. Peraí, a não ser que ele enganou todo mundo, imprimiu um crachá e chegou lá dizendo que é chefe, a empresa imbuiu ele, a empresa hipotecou ele daquela autoridade. Então ele tem autoridade para tal, né? A autoridade constituída, investida. Ele não tem a autoridade genuína, que é aquela que onde o indivíduo decidiu se colocar debaixo da autoridade dele. Tá certo? Mas é autoridade, ainda assim é autoridade. Mas a forma mais produtiva, a forma mais pura, né? A forma que vai prover melhores resultados é essa de liderar, é essa quando o liderado se coloca debaixo da autoridade do líder. Ele reconhece a autoridade no líder. Quando a gente observa, existem características, né? Que elas têm a capacidade, elas têm o poder de hipotecar a autoridade a uma pessoa. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas características, né? Ou seja, de modo geral, quando você analisa pessoas que detêm autoridade em determinados assuntos ou em determinado campo de atuação, você vai percebendo essas características em comum. Por isso nós podemos dizer que elas são características de líderes. Não que pelo fato da pessoa ter uma delas ou duas, essa pessoa vai ser líder. Mas no líder que é hipotecário de autoridade, nós vamos perceber algumas delas, né? A primeira é a coerência. Então, a pessoa que quer ser reconhecida como líder, ela precisa manter um alto nível, um bom nível de coerência, tá? É claro, gente, nós não estamos falando aqui em perfeição, ninguém é perfeito. Todo mundo é coerente 100% do tempo, ou as outras características que nós vamos citar. Não, mas nós estamos falando de níveis elevados disso, tá? Então, costuma ser observado em pessoas que têm essa capacidade de transmitir essa autoridade a coerência. O que é coerência? Falar aquilo, né, viver aquilo que prega, ou seja, fazer aquilo que se fala. Então, eu não sou um cara que fala uma coisa aqui e faz outra. Sabe aquele negócio, como é que chama aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, isso não se aplica para a pessoa que quer ser líder, tá? Segunda, imparcialidade, uma coisa que dificulta o reconhecimento das pessoas de liderança em alguém é o fato da pessoa ser muito passional, ser muito parcial. Então, veja bem, aquele que, quer dizer, lógico que aquele que é objeto favorável da parcialidade dele ou da passionalidade dele costuma gostar dele, né? Achar ele o máximo. Mas isso não para de pé sob o escrutínio da análise da maioria. As pessoas com o tempo vão percebendo isso, né? Porque se a pessoa é muito passional, ela é tendenciosa, ou seja, ela tem regras diferentes para pessoas diferentes, né? Isso compromete muito a habilidade dela, a capacidade dela de estabelecer autoridade, né? Então você costuma enxergar um bom nível de imparcialidade em pessoas que são reconhecidos como líderes autênticos, né? Outra coisa que mina bastante a capacidade da pessoa de estabelecer autoridade é quando ela não tem convicção.
Então, ou seja, convicção é uma característica que costuma ser muito própria dos líderes. Pensa comigo, você vai ouvindo e vai imaginando, aquela pessoa que não tem muita propriedade, ela não tem muita firmeza nos assuntos, né? Qualquer argumento faz ela balançar, ela não tem, ela vai e volta com as opiniões dela toda hora. O que isso transmite quando uma pessoa não tem convicção? Insegurança. Você vai enxergar autoridade em alguém que é inseguro, isso é diametralmente conflitante, oposto. É totalmente conflitante, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui de alguém reconhecer autoridade. Como é que eu vou reconhecer autoridade em alguém que não tem convicção? Alguém que não é firme? A pessoa é volátil. Então, você vê que é incompatível, né, com a figura de autoridade a insegurança. Só tem que tomar cuidado para convicção não virar ignorância, mas a convicção é característica própria do líder. Outra coisa que é característica do líder autêntico, é a disciplina. E a disciplina ela tem dois sentidos, né? Existe aqui o sentido, aquele sentido de disciplina que costuma ser de autodisciplina, de estar disposto a abrir mão de coisas que se deseja por coisas que se quer, né? Cumprir horários rígidos, esse sentido de disciplina que eu estou dizendo, igual, exemplo, ser disciplinado com, você começa a fazer um programa lá de academia, de malhação, pô, aquele negócio, eu não gosto tanto, mas a pessoa está lá, naquele mesmo horário, naquela mesma data, né? Ou está tentando melhorar a alimentação, aí está com vontade de comer uma besteira lá, mas não come, vai comer certinho. Isso é disciplina, porque isso exige você abrir mão de coisas que você gosta por objetivos que você quer. Então esse é um sentido de disciplina. E tem o outro sentido de disciplina, que é o do respeito, né? O da honra, de compreender a hierarquia. É um sentido de respeito. Uma coisa que mina totalmente a liderança é quando o líder aceita indisciplina. Então, se o líder tem uma equipe onde as pessoas são indisciplinadas, todo mundo é boca dura, responde, faz isso, aquilo, trata o cara de qualquer jeito, não tem como você estabelecer autoridade dentro do ambiente desse. E para exigir disciplina, a pessoa primeiro ela tem que aceitar disciplina. Então, o líder é uma pessoa disciplinada. Ela compreende a disciplina que ela precisa ter com aqueles que são autoridades sobre ela, e ela vai exigir a mesma disciplina daqueles sobre quem ela é autoridade. Então essa característica reforça muito, é extremamente importante para o reconhecimento de autoridade e, consequentemente, de liderança. Outra característica é a excelência. Não vou dizer que não acontece, acontece. Algumas pessoas até são reconhecidas como líderes, né? Embora não sejam muito excelentes, não primem muito pela excelência naquilo que fazem. Mas, aí eu particularmente entendo que isso também depende do nível, né, do liderado. Para pessoas um pouco mais, com a base conceitual um pouco melhor, um pouco mais profunda, ninguém vai enxergar autoridade em alguém que não faz aquilo que faz com excelência, alguém que é excelente naquilo que faz. O que é excelência? Fazer da melhor forma que uma coisa pode ser feita. Então, pessoas que buscam o melhor naquilo que fazem, nas suas relações, nos objetos que o rodeiam, né? Na vida, essas pessoas tendem a ter mais facilidade de ser reconhecidas como líderes. E por último, tem duas características também, eu diria que sem as quais é difícil você estabelecer uma relação de autoridade, mas tem uma pegadinha nelas e aí é bom ficar atento a essa pegadinha. Primeiro, vamos lá. Primeiro é empatia. O líder precisa ser empático? Precisa. O que é empatia? Todo mundo fala assim, a empatia é saber se colocar no lugar do outro. Isso é uma grande bobagem. Ninguém sabe se colocar no lugar do outro, né? Não tem como eu saber o que você está sentindo diante de uma determinada situação, porque provavelmente eu sentiria diferente de você. Né? Existe um negócio que chama idiosincrasia, que é a maneira particular pela qual cada indivíduo vê o mundo.
E isso é comprovado, nem a minha percepção de amarelo é diferente da percepção de amarelo de cada um, de cada pessoa, tá certo? Então a primeira coisa que isso é uma bobagem, é impossível você saber como que a outra pessoa se sente. Não é isso que é empatia, tá? Empatia é não tentar se colocar no lugar do outro, mas tentar compreender o impacto das coisas que o outro está vivendo na vida dele. Então eu não vou tentar me colocar no lugar da outra pessoa, porque eu não vou saber como ele se sente, eu provavelmente sentiria aquilo de forma totalmente diferente, mas eu, como líder, se eu tenho um nível mínimo de maturidade, eu consigo mensurar o impacto das ações e da condução de alguém, pelo menos naquilo que me cabe como líder, que é a vida profissional da pessoa, né? Porque existe um espectro, existe um limite. Qual que é o objeto do líder? O objeto do líder é a pessoa, mas em que sentido? Profissionalmente. Se é líder dele no ser humano que ele é? Lá na casa dele? Não. Na casa dele você não é líder dele. Na relação conjugal dele você não é líder dele. Na criação dos filhos dele você não é líder dele. Então seu escopo de atuação é o profissional. Então ser empático é compreender, é analisar, né? Dentro da atuação, daquilo que a pessoa está fazendo profissionalmente, onde aquilo o levará ou não. E tratar e ter coragem para abordar aquilo com aquela pessoa. Então, empatia é ter coragem para falar sobre as coisas, ter as conversas desagradáveis, né? Alguém que está efetivamente preocupado com o desenvolvimento de um liderado no âmbito profissional, ele vai... Imagina, por que ele precisa ser empático? Porque é chato você ter que fazer uma força para ter uma conversa, por exemplo, sobre aspectos comportamentais no trabalho. Isso é uma conversa chata de se ter. Você vai ter ela se você tem alguma preocupação com o desenvolvimento daquela pessoa, senão você não vai ter. Aí não adianta você se comover com ela porque o pet dela ficou doente. Não, isso não é empatia, né? Chorar em prantos com ela porque o pet dela adoeceu, mas ela está fazendo uma coisa... Mas por conta desse adoecimento, ele tirou uma semana de licença, ele não está vindo trabalhar, ele não está fazendo o trabalho dele com excelência, e aí isso eu passo por cima e falo, mas eu não vou falar nada não. Então ser empático é ter consideração com a pessoa, com o ser humano que está ali por trás daquele colaborador, né? E orientá-lo, instruí-lo, apoiá-lo nas coisas que você tem âmbito, tem jurisdição para fazer isso, que é o âmbito do trabalho dele. Isso é ser empático, né? A nossa última característica que eu quero citar é a influência. Essa é outra também que tem pegadinha, né? Em tempos de mídias e etc e tal, né, que a gente vive, influência costuma ter outra conotação. A influência que eu estou dizendo aqui não é essa influência que alguém... As pessoas chamam de influência, né? O fulano influencia o outro, até por isso eles dão um nome, digital influencer, o sujeito é um influencer, porque ele influencia, né? Esse é outro tipo de influência. Essa influência, quando você admira alguém, né, por um estilo de vida que ele tem, ou porque ele tem alguma habilidade que você não tem, isso é uma espécie de transferência. Isso psicologicamente é um recurso, né, dos seres humanos. Então a gente normalmente paga alguém para viver as coisas que a gente não pode viver. Hoje isso se traduz dessa forma, seguindo, comprando as coisas que o cara usa e que eu posso ter, e coisas do tipo, tá? Você pode chamar isso de uma inspiração, isso não é influência. Não existe influência genuína sem interação. Isso é influência. Então, um líder tem a capacidade de influenciar as pessoas com quem ele convive, verdadeiramente, porque ele pode interagir, ele pode trocar com essas pessoas.
Ele pode estabelecer referência para essas pessoas num nível que elas consigam conhecer. Porque, veja bem, como você acha que você pega o cara mais famoso do mundo, você nunca viu ele na vida, nunca teve contato com ele, nunca vai ter, certo? Você leu no jornal ou na revista sobre ele. Como que ele influencia a sua vida? Ele influencia a sua vida, suas decisões sérias? Não tem como, você não conhece ele. Ele não te fornece referência, ele não te fornece padrão de comportamento, ele não te fornece padrão de nenhuma construção que seja relevante. Ele te fornece uma visão que você admira, uma imagem que você admira, e etc e tal, e em virtude disso ele até consegue fazer com que você compre o produto que ele usa, ou algo nessa linha. Mas ele não consegue ter influência sobre a sua vida porque vocês não têm relacionamento. A palavra-chave é relacionamento. Para haver influência tem que haver relacionamento. Então, não é possível se estabelecer influência sem relacionamento. E o relacionamento que eu estou falando é aquele, de verdade, no mundo real. Onde as pessoas conversam, elas trocam, elas passam por coisas juntas, elas têm momentos difíceis, conversas difíceis. É dessa forma que se troca, que se criam referências. Elas têm vitórias juntas, elas compartilham, isso é daí que nascem as referências. Então essas são as características do líder, né? Então, recapitulando, coerência, imparcialidade, convicção, disciplina, excelência, empatia e influência. 7 também. Tá? E, bom, o tema é extremamente longo. A gente, quando ministra um treinamento sobre isso aqui na empresa, ele dura de 80 a 90 horas. Isso aqui tem 1 milhão de coisas para ficar falando a respeito e acho que até já passamos do nosso tempo aqui, né, menina, regulamentar. Mas, enfim, então liderar é isso e administrar é esse escopo bem mais amplo do qual liderar está ali dentro, tá? Como frase final para fechar acerca de liderança, então vamos resumo liderança. Liderar é servir. Liderança é isso. Liderar é servir. E a evidência da liderança é a autoridade. Certo? É porque você se dedica, você se empenha, você se entrega, você se relaciona, você consegue estabelecer, você cria referência, consegue estabelecer autoridade. Ou seja, é porque você serve que você consegue estabelecer autoridade.